Bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz. Tudo bem por aí, meus irmãos queridos? Eu espero que sim. Caso não, deixe aqui o seu nome nos comentários, que estarei orando por sua vida e de sua família. Se você gostar do vídeo, deixa também o seu like, compartilhe e ative o sininho para receber mais vídeos como esse e nos ajudar a trazer a palavra, a crescer a palavra de Deus cada vez mais. Lembrando que devemos pregar não sobre a palavra, mas pregar a palavra. E neste canal estou orando para que a palavra seja trazida ou levada sem heresias, pois eu acredito que uma heresia repetida poderá perpetuar por décadas e séculos na história da igreja. Se você estudar a mesma história da igreja, vai entender por que falo isso. Mas esse seria um outro assunto, outro estudo. Bom, quero tratar com você, um assunto muito importante nas igrejas. E como tema para ajudar o raciocínio dos irmãos, irei deixar para vocês o seguinte: uma igreja que compreende sua função anda em unidade. Uma igreja que compreende a sua função anda em unidade. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quem anda em unidade herdará o reino dos céus. Então quero neste primeiro momento falar da unidade, mas não vou me restringir apenas na unidade. A palavra da vez é essa, unidade. Lá nos versículos 12 e 13 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, pelo Espírito, nos ensina a importância de cada um de nós, ou você, isto é, sua importância para a igreja. Vejamos a leitura lá dos versículo 13 e 12 do capítulo 12. Leremos lá. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um mesmo Espírito. Todos nós, um mesmo Espírito. Paulo aqui está usando uma linguagem muito comum, até fácil raciocínio. A linguagem do corpo, que tem muitos membros. Cabeça, tronco e demais membros. Mas um só corpo tem unidade. Então, quando você crê no Senhor Jesus, você é batizado no corpo pelo Espírito. Não é na igreja A, B, C ou D. É um corpo só. São vários membros, mas um corpo só. Todo aquele que crê é batizado pelo Espírito no corpo, é enxertado pelo Espírito no corpo, de tal forma que só tem uma igreja, não é uma denominação. Nenhuma denominação, por melhor e mais antiga que seja, ela pode englobar todos os salvos. Seria muita, arrogância isso. A igreja invisível ou visível é composta de várias denominações. A visível, né? Cada uma com suas peculiaridades. Mas a igreja, agora sim, invisível, a igreja que vai morar nos céus, cujos crentes, cujos salvos têm um nome escrito no livro da vida, esta igreja é uma só igreja. É um só corpo e um só rebanho. É uma só família, um só Senhor. Então, todos aqueles que creram foram batizados pelo Espírito nesse corpo, né? Os membros são diversos, mas só existe um corpo. E nós estamos tratando aqui da unidade. É importante, como igreja, que entendamos isso. Há também um segundo ponto, a diversidade. No versículo 14, compreenda que o apóstolo passa da unidade para a diversidade. Vamos à leitura. Capítulo 12, versículo 14 diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, né? E aqui se tem muitos membros, né? Está dizendo. Então nós temos dois problemas para resolver. O primeiro deles é o que eu chamaria de complexo de inferioridade. Tem gente assim na igreja. A respeito dos dons espirituais, há um grande risco de as pessoas pensarem assim, por exemplo: pior, isso não é verdade, é o que mais acontece.
e o meu dom não é o mais importante? E se o meu irmão tem um dom mais importante do que o meu? As pessoas às vezes se diminuem. Para responder a isso, o apóstolo Paulo argumenta sobre o problema do complexo de inferioridade nos versículos 15 e 20. Vamos à leitura. Abre a sua Bíblia aí, 15 e 20 do capítulo 12. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser o corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então, normalmente, num raciocínio lógico, nós admiramos muito os olhos, no caso, né? Vamos lá, que são muito belos, e Deus agraciou algumas pessoas, por exemplo, com olhos azuis, outros com olhos verdes, outros com olhos castanho, outros com olhos escuros, como a crina de um animal. Mas ainda que você admire e veja a beleza de um olho verde ou azul, você certamente, eu te afirmo, correria se encontrasse, imagina aí, um olho de 80 quilos e 1,85 m na rua. Porque a beleza do corpo está na proporção de seus membros, cada membro em seu lugar. Já imaginou se o nariz fosse voltado para cima? Certamente você morreria afogado na chuva. Você já imaginou se o seu nariz estivesse lá no pé, nos pés? Você cheiraria a podridão do que está no chão. Deus dispôs cada membro em seu lugar, com a sua função, de tal maneira que todos os membros, sem exceção, são importantes. Você é importante. No meu caso, por exemplo, dando um exemplo aqui, quando eu vejo um abacaxi bonitão, já penso em devorá-lo. Mas é preciso pôr as mãos para pegar o abacaxi e descascá-lo. É preciso ter dentes para comer esse abacaxi. É necessário uma língua para mover dentro da boca. É preciso o esôfago, né, para que qualquer coisa que comamos chegue lá no estômago. É preciso do estômago para que tudo isso seja processado. É preciso dos intestinos, delgado e grosso, para que aquilo que foi processado seja retido e o que não tem mais valor seja expelido do corpo. Todo o corpo se move na direção do aproveitamento, olha só, da edificação do próprio corpo, para que o alimento ingerido vire sangue, vire carne, vire nervos, vire vitamina, vire força para o organismo. Esta é a beleza do corpo, por isso não pode haver vaidade, gente. Por isso não pode haver desprezo. Então aqui ele está dizendo que não faz sentido pensar, já que eu não sou olho, eu não sou do corpo, já que eu não sou ouvido, eu não sou do corpo. Não, você faz parte do corpo. É óbvio que o apóstolo não é um sonoro, não. O dom que Deus lhe deu é importante para a edificação do corpo. Há uma só diversidade de dons para que o corpo todo seja beneficiado. Mas preste atenção no que eu vou lhe dizer. Existe também um outro perigo, o perigo do complexo de superioridade. Aqui no versículo 21, leiamos, por exemplo, no versículo 21, não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem da cabeça aos pés, não precisamos de vós. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Preste atenção, gente. Ninguém pode levantar o nariz, estufar o peito e com arrogância, com altivez, com soberba dizer: eu tenho o melhor dom, eu me basto, eu supro a mim mesmo, eu sou interdependente, eu não dependo de ninguém. Não esqueça de Nabucodonosor, hein? Não, gente, absolutamente não. A cabeça precisa dos pés. Os olhos dependem das mãos. Então pensa, o que o texto está dizendo é o seguinte: não há espaço na igreja de Deus, nem para o complexo de inferioridade, nem para o complexo de superioridade. Por quê? Por quê?
Porque todos nós trabalhamos para um propósito da mutualidade, ou deveríamos trabalhar por isso. Unidade, diversidade e mutualidade. Sobre a mutualidade, vejamos nos versículos 25 e 26. Vamos lá, 25 e 26 do capítulo 12. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Esta, queridos, é a beleza do corpo, a mutualidade. Como é que você lava, por exemplo, o seu rosto pela manhã? Porventura você enfia sua cabeça debaixo da torneira para você lavar o seu rosto? É óbvio que não, claro que não. Você vai usar as mãos, né? As mãos e traz a água ao seu rosto. Como é que você se alimenta? Você enfia a boca no prato? Claro que não. Você leva o garfo, você pega o garfo com a sua mão, tira a comida e traz para a sua boca. E o que isso significa? O que isso quer dizer? O que significa isso? Significa que os membros trabalham em plena harmonia, ou deveriam trabalhar em plena harmonia, em uma mutualidade importantíssima para que todo o corpo seja beneficiado. Logo, não há como um boicotar o outro. Paulo usa essa figura do corpo para mostrar que assim são os dons espirituais na vida da igreja. Os dons são diversos. Existem uma unidade, queridos, né? Todos nós trabalhamos com o mesmo propósito, ou deveríamos trabalhar com a mesma disposição, para que todo o corpo seja edificado. Nos versículos 27 a 31, Paulo vai mostrar que existe uma interdependência. Vejamos, 27 a 31, né, do capítulo 12. Ora, vós sois do corpo de Cristo, individualmente, membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de língua. Porventura, são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, preste atenção. É a resposta às perguntas retóricas que Paulo fez a isso tudo. Não sonoro, não. A que acabamos de ler, claro que não. Não são todos apóstolos, queridos. Não são todos profetas. Não são todos mestres. Não operam todos milagres. Não têm todos os dons de falar em outras línguas. Nem tanto. Todos têm dons de interpretar outras línguas. Ou seja, o Espírito Santo, queridos, distribuiu a cada membro do corpo conforme lhe aprouve, para um fim, para um propósito comum, meu Deus do céu, que é a edificação do corpo de Cristo. Então, nós temos interdependência. Nós precisamos um dos outros. Na igreja de Deus não tem ninguém autossuficiente, né? É autossuficiente na igreja. Todos nós precisamos um dos outros. De maneira que quando cada membro coloca o seu dom a serviço de Deus, para a glória de Deus e para a edificação do corpo de Cristo, então nós somos todos supridos uns pelos outros. O que eu não tenho, o meu irmão me supre. O que o meu irmão não tem, eu vou suprir para ele. E assim, a edificação do corpo da igreja de Deus. Então é necessário, primeiramente, entender qual é o teu papel. Você é importante. Vamos destruir o complexo de inferioridade que é em você, ou o complexo de superioridade que é em você. Ninguém é melhor do que ninguém quando entendemos o evangelho de Cristo e o ministério, né, do Senhor, e passamos a servir o corpo, a Cristo. Que Deus te abençoe, te dê saúde. Até o próximo, para a glória de Deus.